Olá, Deus nos abençoe, querido ouvinte. Meu querido internauta, eu gostaria de novamente partilhar com você de um texto sobre fé e confiança. Para tanto, eu gostaria de compartilhar com você os Salmos de número 20, ali no verso 7, Salmos 20, verso 7, que tem seu correspondente Isaías capítulo 30 e capítulo 31, que diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriemos em o nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem. Nós, porém, nos levantamos e ficamos ou permanecemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. E Isaías, capítulo 31, diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em carros, e que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia este é sábio e faz vir o mal, e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Que Deus abençoe a sua palavra. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Uns encurvam-se e caem, mas nós permaneceremos de pé e faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. O salmista e o escritor de Isaías, eles fazem uma alusão aos carros de guerra, ao exército de Faraó, a aliança que Israel queria fazer com o Egito. Os valentes, os guerreiros, soldados portentosos, fortes, poderosos. O Salmo 125, verso 1 diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Isto significa que nós, enquanto servos de Deus, devemos depositar a nossa fé e a nossa confiança, ou a nossa vida, tão somente na pessoa e no nome de Jesus. A Bíblia fala que muitos confiam em tanta coisa deste mundo, em coisas efêmeras, passageiras, ou seja, coisas de pouca duração. Estou me lembrando aqui na passagem lá no Mar da Galileia, lá no Lago de Tiberíades, ou como no Velho Testamento chamava aquela região de Mar ou Lago de Quinéret, que ficava mais ou menos 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Em Mateus 8, 23 a 27, lá perto do Monte Hermon,
Jesus, o texto bíblico, o evangelista Mateus e Lucas e Marcos também narram a passagem que Jesus estava no barco, dormindo, uma versão diz dormindo numa almofada. Enquanto o mar estava bravio, revolto, em volta do mar da Galileia, ou lago ou mar de Tiberíades, na Palestina, em que os discípulos, na maioria pescadores, estavam perplexos, atônitos, desesperados, sem ter o que fazer, e olham para Jesus dentro do barco, calmamente, serenamente, tranquilamente, dormindo numa almofada. E eles, desesperados, acordam o Mestre, Jesus. E Jesus, com a autoridade divina, com a autoridade mestre, Senhor, governador, sustentador de todas as coisas, Criador, ele repreende o mar, repreende a impetuosidade do vento e pronuncia: calma-te, aquieta-te. Mas Jesus estava vendo também o mar encapelado, não só em volta do barco. Meus caros, queridos irmãos, querido internauta, Jesus sabia, na sua onisciência e onividência, isto é, sabedor, conhecedor de todas as coisas, ele sabia que em volta estava o mar encapelado, o mar bravio, revolto, ondas que davam contra aquele barco, querendo virar o barco onde eles estavam. O vento também, intempéries, tempestades, mas também em seus corações havia dúvidas, havia incredulidade, havia falta de fé, desespero, confusão. E ele sabia que em seus corações, em sua alma, havia um mar revolto e bravio. E esta palavra para eles não foi só para o mar, para o vento, para a tempestade, a natureza em si, mas para seus corações também. E eu não estou falando tão somente e apenas de fé miraculosa, mas também fé salvífica, fé salvadora, fé para a salvação. Uma versão, eu creio que em Lucas ou Marcos, Jesus pronuncia a seguinte palavra: por que sois tão tímidos? A timidez atrapalha a nossa vida espiritual. A timidez também nos atrapalha de enxergar o sobrenatural de Deus. Eles conheciam a Jesus, andavam com Jesus, mas parece que eles não acreditavam no poder de Jesus. Há uma frase linda, que eu não sei de quem é, que diz que nós devemos sair da dimensão do conhecer para entrar na dimensão do crer, para experimentar o do sobrenatural de Deus. Eu pergunto, em quem ou no que nós temos confiado? Em quem, meu caro internauta, eu, você, nós temos depositado a nossa confiança, a nossa fé? Eu lembro daquela passagem de Mateus capítulo 7,
eu creio que Mateus capítulo 7, que fala de o homem, capítulo 7, a partir do verso 24, se eu não me engano. O homem construiu duas casas, uma sobre a areia e outra sobre a rocha. E diz o texto em Mateus 7, a partir do verso 24 e 25, que o mar revolto, a areia, o vento, a tempestade deu contra aquela casa, e foi grande a sua ruína, a sua queda, porque aquela casa estava fundamentada sobre a areia. E ele chama aquele homem, o texto chama, Jesus chama de insensato, de tolo, imprudente. E o outro versículo de Mateus, capítulo 7, fala do homem que fundamentou, que construiu a sua casa, isto é, a sua vida, sobre a rocha. E que rocha é esta que eu estou falando? É Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, as tempestades, o vento bravio, revolto, as intempéries da vida, as adversidades da vida, deram contra aquela casa e ela permaneceu firme, porque aquele homem construiu a sua vida, isto é, a sua casa, sobre a rocha que é Jesus. Volto a repetir e concluindo, o Salmo 125, verso 1, belíssima literatura sapiencial hebraica, ou de sabedoria hebraica antiga. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. A nossa vida está baseada em qual fundamento? Na areia, nas coisas, filosofia e estilo de vida deste mundo, ou está fundamentada na rocha que é Cristo, alicerçada, compacta na rocha que é Cristo, a rocha dos séculos. Você não quer fazer isso, meu caro amigo, jovem internauta? Confiança. Às vezes confiamos em coisas deste mundo, passageiras, efêmeras, pouca duração, em pessoas, em tradição religiosa, no poder, no status, na glamorização da nossa vida, em tradição familiar, nome familiar, em igreja, ser daquela ou daquela outra igreja, ou ser religioso. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé e confiança naquele que é todo-poderoso, fé em Jesus. Que você e eu, que nós coloquemos ou possamos fundamentar, alicerçar ou confiar na rocha que é Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas, caro amigo internauta, amigos e irmãos em Cristo. Amém.